sobre nós mesmos, o mundo que vivemos, espiritual e físico. Nosso irmão, Manuel João, da casa, né, Deus? Mais uma vez, obrigado. Que seja mais uma vez assim conosco. Uma boa noite a todos. E realmente será uma noite excelente, porque nós nos reunimos sempre para discutir um tema agradável, atual, em que misturamos aprendizado, troca de informações entre nós, às vezes uma pitada de humor das coisas do nosso dia a dia, e com isso a gente vai aprendendo e vai filtrando. Aparentemente o tema que nós vamos hoje conversar, muitos podem pensar aonde que existe humor. Mas no decorrer do nosso bate-papo, no decorrer da nossa linha de raciocínio, a gente vai perceber que muitas vezes passa por essas situações, na hora dá um arrepio na espinha, um friozinho na barriga, mas depois que passa, a gente dá risada. Como uma casa como essa é uma casa espírita, e o melhor lugar para se falar de qualquer tipo de assunto, depois do nosso lar, é uma casa espírita, vamos falar de um assunto que ele é tão antigo quanto o mundo, que eu acho que ele já existe antes do planeta Terra existir. E apesar de tudo ele continua atual, mas ainda muito desconhecido, pouco falado e não muito estudado tanto quanto deveria. Já foi tema de novela, tema de filme, de bate-papo. Todo mundo tem curiosidade, ao mesmo tempo que muitos têm medo de falar sobre obsessão. Todos nós sabemos que obsessão não é uma palavra criada por Allan Kardec. Allan Kardec, ele cunhou muitas palavras já existentes para designar algo novo. Então nós vemos, por exemplo, a palavra perispírito, que vem de perisperma, médium, que vem do latim intermediário, obsessão, uma palavra que faz parte de qualquer vocabulário, em qualquer língua, desde tempos imemoriais, mas existe muita confusão no meio espírita acerca da obsessão, suas gradações, porque no meio espírita nós sabemos que a obsessão Kardec classifica como simples, fascinação e subjugação. Então imagina-se que só tem esses três, mas cada um desses tópicos é como uma árvore, ou se preferirem, por ser obsessão, colocar um termo mais próprio, se vocês acharem, uma erva daninha, mas é uma erva daninha que ela tem muitos galhos e ela vai se estendendo sobre vários outros aspectos, e às vezes a diferença entre obsessão simples para fascinação e subjugação, ela é tão tênue que é como se fosse uma linha branca no nevoeiro. A gente busca e não percebe, mas quando chega perto, nós percebemos, mas às vezes é tarde porque essa linha se rompe. Se formos analisar ao longo da história, processos obsessivos, eles sempre existiram. Antes de existir doutrina espírita, antes de existir cristianismo, antes de existir budismo, antes de existir shintoísmo, antes de existir brahmanismo, antes de existir qualquer forma de contato com o mundo espiritual, ou se preferirem extrafísico, com o plano material, que é onde nós estamos.
A primeira forma de manifestação de processo obsessivo de que se tem notícias e que é conhecido, tem no Oriente Médio, em que vemos Adão e Eva sendo tentados por uma serpente. A serpente é um símbolo do poder do mal, que foi dado pelos tradutores da época. Por quê? O verdadeiro símbolo da serpente, a serpente ela simboliza sabedoria e cura. Mas, por conta de um pensamento judaico, patriarcal, a culpa tinha que cair em cima de alguém. E caiu em cima da Eva. E ainda assim, Eva diz que a serpente. E vemos um simbolismo, porque se vocês provarem para mim que uma cobra fala, eu renuncio a tudo que eu sei e a qualquer manifestação científica. Mas, através de interferências espirituais, que entram na categoria dos efeitos físicos, a cobra falou. Como existem outras situações no Antigo Testamento em que Balaão conversa com um jumento e o jumento falou. Só que antes de existir o Antigo Testamento e até de existir a nação judaica, Siddhartha Gautama, Buda, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, anterior até os patriarcas do Antigo Testamento, ele foi tentado também por aquilo que na doutrina indiana é chamado de asurras, são espíritos do mal ou demônios, para que ele renunciasse ao seu mandato de iluminação. Mitra, na Capadócia, foi tentado também a abandonar. E Mitra é antes de Jesus, depois de Buda. Krishna, que é anterior a Buda, antes de Buda, na Índia Védica, também foi tentado. Jesus foi o tempo todo perseguido e tentado. E nós também. Mas cada tentação ou cada processo obsessivo ele vai de acordo com o que nós podemos aprender e suportar. É um ditado antigo que diz que Deus não dá uma cruz do qual nós não possamos carregar. Então Kardec ele coloca obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Obsessão simples é um processo obsessivo que às vezes traz consequências, mas ele é fácil de resolver. Precisa da força de vontade daquele que sofre o processo. E seja na obsessão simples, na fascinação, na subjugação, se nós questionamos e perguntamos e aprendemos com os benfeitores espirituais, a responsabilidade sempre é de quem está passando pelo processo. E compete a ele os esforços para se livrar do processo. Ou seja, para os benfeitores espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores, orientadores, para a egrégora que cuida da casa. Vítima não existe. E muitas vezes nos colocamos como vítimas de uma situação. O espírito sempre é o culpado. Só que se existe uma ação, também tem uma reação. E às vezes essa ação está no passado ou até no presente. E aquilo que nós fazemos, tem um ditado antigo que diz: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Os benfeitores espirituais costumam dizer: me diz o que você pensa, o que você faz, e eu vou te dizer quem anda contigo. E nós não pensamos.
Porque muitas vezes só pensamos que é só o espírita que é obsidiado, é o médium espírita que é obsidiado, é o trabalhador espírita que é obsidiado. Mas o católico também sofre processo obsessivo. O cristão evangélico também sofre processo obsessivo. O ateu sofre processos obsessivos. Porque a obsessão, ela não escolhe cor, raça, credo, sexo, opção sexual, condição sexual. Ela vem e aquilo tem um porquê. E mesmo na obsessão simples, como os benfeitores espirituais, eles classificam tudo aquilo em que entra o livre-arbítrio, a escolha. Como, por exemplo, uma das formas, e isso se aplica mais a nós, que já temos conhecimento das leis de causa e efeito, principalmente ao trabalhador ativo de uma casa espírita, seja ele médium ostensivo ou não, médium intuitivo ou não, passista, seja do presidente até quem está lá na porta, já sabe. Então, por saber, aquela coisa de dizer eu não sabia, a gente não pode aplicar. Então, como que uma pessoa que tem conhecimento cai e ele se alicia às trevas quando começa a fazer coisa errada? Mas aí o que nós imaginamos que seja coisa errada? Coisa errada, posso perguntar para vocês, vão dar mil exemplos. É matar, roubar, infringir, sei lá, os 10 mandamentos, trair, infidelidade. O certo é certo, o errado é o errado para o mundo espiritual. Então, para aquela pessoa que gosta, eu vou dar o famoso jeitinho brasileiro, o próprio jeitinho brasileiro é errado, porque o certo é o certo. Não existe jeitinho. A gente gosta de jeitinhos aqui no nosso plano, porque se chegar no mundo espiritual, não tem jeitinho, não tem quem indicou, não tem, mas eu sou amigo de fulano. Não tem posição, não tem dinheiro. E para vocês verem, meus amigos e amigas, que não tem jeitinho, é só ler. No Evangelho segundo o Espiritismo, o relato do Espírito está lá. Uma rainha da França, ela foi rainha. Foi tratada como qualquer um quando chegou no mundo espiritual. Uma outra forma de que uma pessoa quando cai, em que nós nos entregamos para as inteligências das trevas, achando que ninguém está vendo. Está escrito, e a gente vê muito disso, está escrito lá no asfalto, que a vaga é para uma pessoa portadora de necessidades especiais. Mas é só 2 minutinhos. 2 minutinhos. A gente acha que é 2 minutinhos. Um exemplo de que os 2 minutinhos não funciona. Entra num banco. É só 2 minutinhos. Aí depois, quando a gente volta, cadê meu carro? Roubaram. A gente vai dar queixa, tá lá. Não, ele não foi roubado, ele foi guinchado. Onde já se viu? Custava esperar ação e reação. Só que aí a gente começa a sentir raiva. A gente começa a elogiar, entre aspas, a mãe do motorista do carro que guinchou, o motorista do guincho. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe, tem costa larga. Mãe tem costa larga. Mas a culpa é do motorista do guincho. Ele está sendo pago para fazer aquilo. Quem está errado, ele ou nós? Somos nós. Só que, conhece um ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo? De grão em grão. Ninguém está vendo. É só hoje. Numa questão de infidelidade conjugal, me permitam dizer deslealdade conjugal, porque quem é leal é fiel, mas nem todo fiel é leal. Basta analisarmos isso. A lealdade puxa a fidelidade, como busca o companheirismo,
e a parceria e a cumplicidade. Não adianta nada para uma pessoa que se diz fiel ele não se deitar com outra pessoa e, no entanto, ele dá uma olhadinha em certos sites que tem assim algumas mulheres em poses de yoga. Só tô vendo. Mas aí entra um processo obsessivo e sutil. Porque uma pessoa que entra num site em mulheres em poses de yoga, e é yoga moderna, né? Porque elas estão praticando yoga nuas, ele não vai dizer assim, não, eu vou estar olhando porque eu vou aprender. Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui. Mas é sutil. Porque não adianta nada eu me envolver com uma outra pessoa, mas na minha cabeça já falava Jesus, aquele que olha para outra pessoa com cobiça, comete adultério. E é sutil, não é? Por quê? Porque foi ensinado que normal. Faz parte. Agora eu vou avançar um pouquinho antes de passar para a fascinação. Lembra quando eu comentei que, segundo os benfeitores espirituais, tudo que envolve a obsessão simples entra a questão do livre-arbítrio, liberdade de escolha, não é? O suicídio, ela é uma obsessão simples, fascinação ou subjugação? O que vocês acham? Quem opina? Oi? Subjugação, é isso? Subjugação. Alguém discorda? É só levantar a mão. Alguém discorda? Pois, meus amigos e amigas, segundo o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e de outros espíritos da mesma categoria, mas essa explicação está mais detalhada no livro Dramas da Obsessão, o suicídio é uma obsessão simples. Simples. Porque por mais desesperador que seja, nenhum espírito vai pegar na mão daquela pessoa e fazer com que ela dê um tiro no ouvido, ou que ela tome um copo de veneno, ou que ela se jogue debaixo de um carro, ou de um despenhadeiro. Mas a coisa é sutil. Porque vai indo em doses homeopáticas. Interessante que um amigo espiritual uma vez me ensinou isso. Todo o processo obsessivo, ele começa pelo simples, mas é em doses homeopáticas. E, pela desatenção, nós não percebemos, porque primeiro vem aquela coisinha: ninguém te entende. Ninguém te compreende. Tua mãe não te entende. Teu marido não te dá valor. Às vezes não dá mesmo. Mas teu marido não te dá valor. Tua esposa não está nem aí para você. Teus filhos não te respeitam. Aí vai vindo aquela coisa. Aí de repente a gente vai ficando encostado, perdendo brilho. O brilho da gente apaga. Aí alguém do nosso lado que é caro, olha, tá vendo? As pessoas dão atenção para ele. Você faz a mesma coisa que ele, olha aí, não é reconhecida. No fundo, olha, quando ele estiver lá em cima ou ela estiver lá em cima, vai te dar um pontapé. Isso independente de ser centro espírita, pode ser no trabalho. Aí a gente vai continuando perdendo brilho, perde o vício, fica triste, amuado. Aí um belo dia, você já fez o que você tinha que fazer. Para a gente te ajudar, você continuando aqui não dá, você tem que passar para o lado de cá. Eu tenho um amigo, que ele também é palestrante. Ele é até reconhecido no movimento espírita. Dirigente de uma casa espírita em Santos.
Um belo dia, ele começou a pensar: eu já fiz demais, eu já fiz o que eu queria, eu tenho um centro, tenho pessoas, tal, não, já fiz o que eu queria. Poxa, já 50 e tantos anos na doutrina, eu já fiz, já não tenho mais nada para fazer, eu já fiz. E aquilo foi tomando um vulto, e de repente ele sentiu uma rajada de vento frio no rosto, ele acordou. Só que quando ele acordou, ele estava sentado no parapeito do 5º andar, prestes a se jogar. E o porquê? Porque vários dias antes começou: você tem que descansar, você já fez demais. Nós não começamos nem a metade da terça parte da metade do que temos que fazer. E o que nós temos que fazer? Primeiramente, é encontrar a nossa missão pessoal de vida, o porquê viemos para cá. É fácil eu dizer para vocês: veio amar, mas para amar tem todo o processo. O que nós viemos aqui é evoluir, mas a evolução é em todas as esferas da vida, inclusive na material. Porque não existe progresso espiritual se não tiver pelo menos o mínimo de progresso material. Caminha junto. E os espíritos assim, os agentes das trevas, eles são tão ladinos, que ele vai, ele tenta, ele joga um monte de coisa na nossa frente. Joga aquele, sei lá, dinheiro, sucesso, tudo que vem fácil, vai fácil. Vem tudo demais. Se viesse doses homeopáticas até tudo bem, mas vem tudo demais. Então de repente, cai aquele sucesso estrambólico que a gente não fez nem nada para receber. Aí vem aquela bolada que a gente não fez nem nada para fazer. Mas isso não demove a gente. Aí de repente um belo dia a gente está passando, aparece qualquer coisa do tipo Antônio Bandeiras na nossa frente. Mas isso também não tira a gente do foco. Eles tentam de tudo. Quando eles não conseguem, eles vão mexer aonde? No bolso. Aí aquilo tudo que veio fácil é tirado. Porque os próprios benfeitores espirituais, eles sabem, a gente vê esse comentário no livro Os Missionários, do instrutor Alexandre Parandrá Luiz. Para um trabalhador da seara do Cristo, ele se manter firme, passando dificuldades materiais e financeiras, é pedir demais. E tem alguém aqui que consegue ficar sossegado tendo conta para pagar? A harmonia familiar, ela se sustenta tendo conta para pagar, telefone tocando toda hora. Quer coisa mais triste para um pai e para uma mãe? Pai, me compra esse doce. Não tenho dinheiro, filho. Quem é pai sabe disso. E quem é mãe também. E aí vem o quê? As ideias tortas. Vocês já tinham parado para pensar que suicídio é obsessão simples? Porque entra no livre-arbítrio. Fascinação. É o médium que acha que só ele tem o espírito doutor das galáxias. É o médium que acha que tem o mentor espiritual dele é Jesus Cristo. Não. Fascinação é quando a pessoa fica fascinada e não escuta mais nada. O médium é suscetível a isso? Sim. Mas o que dá brecha de uma obsessão simples para fascinação? Vaidade, orgulho. Isso abre a porta para fascinação, porque o espírito ele começa pelo processo simples. Aí ele vem na fascinação: olha, tá vendo? Ninguém te entende. Eu te entendo. Afinal, eu acompanho você desde de vidas passadas. Eu acompanhei a tua evolução. Você tem uma luz e as pessoas do centro têm inveja da sua luz. Isso não é lugar para você. A tua missão é conduzir almas. Aí às vezes vem aquele pretinho velho, simplinho: meu filho, acorda para a vida. Que eu não vou dar atenção lá com o preto velho que não fala. Já não era
Não era grande coisa em vida, vai ser agora? É aonde vem o diretor de estudo doutrinário. Olha, presta atenção, essa mensagem aqui, não sei, ó. Vamos submeter ela a outros médios e vamos esperar mais um pouquinho? Que sabe de nada. Aí é onde vem o espírito dirigente dos trabalhos. Ah, é um obsessor. Mas isso não dá só no centro espírita, também dá no ambiente de trabalho. Quando chega o encarregado da equipe, um líder de equipe, e faz uma sugestão para melhorar. E quem é esse cara? Quem que é esse cara para dar palpite no meu trabalho? Pô, tá chegando agora. Mas se ele é líder de equipe, alguma coisa ele tem. E ele está fazendo um comentário que é porque a gente pode melhorar. E se a gente pode melhorar, por que não aceitar? Às vezes em casa, a gente é até ateu. Aliás, a família inteira é ateia. Mas chega a esposa, pô amor, vamos fazer tal coisa? Que fazer nada. Um exemplo típico de fascinação em família. Está te faltando alguma coisa? Está faltando comida? Está te faltando roupa? Falta alguma coisa para as crianças? Eu estou falhando em algo? Então o que tem eu ter a minha vida e os meus amigos? Não falta nada, eu trabalho, eu estou provendo. Você sabia o que isso é fascinação? Fascinação familiar. E eu tenho certeza que todos nós sabemos de alguém que já passou por isso. Só que da fascinação, entramos para a subjugação. Muitos confundem subjugação e possessão. Porque é uma palavra derivada do cristianismo. Possessão, posse. Subjugação, subjugar. Mas tanto na subjugação como na possessão existe a influência pesada em cima de um indivíduo que passou por todas as outras etapas até chegar na subjugação. Então ele perde o controle de si mesmo e o espírito o domina. E nos dizeres de Allan Kardec, quando ele explica a subjugação, torna-se um verdadeiro possesso, a ponto de ele muitas vezes tem consciência, mas vontade, ou melhor, forças, porque vontade ele quer sair daquilo, força para sair daquilo, não. Na obsessão simples, é o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa se atenta, ela se livra daquilo, fácil. Fácil. Na fascinação, já dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente para os médiuns do trabalho mediúnico. Na subjugação aí a coisa já aperta, porque na subjugação vai ter que conjugar o trabalho espiritual com o médico, porque afeta diretamente o corpo. Como que eles se ligam a nós no processo de subjugação? Pelos centros de força, pelos microcentros, pelo sistema nervoso central e principalmente na glândula pineal e no plexo solar. Estabeleceu-se aquela ligação. Vou dar um exemplo. Pega uma planta e enxerta noutra planta. Elas vão crescer juntas, mas uma enxertada na outra. E o que acontece? Porque isso é um processo de vampirismo, de vampirização vegetal. O que acontece se a gente separar as plantas? Uma delas morre ou as duas morrem. E a mesma coisa é no processo de subjugação, ou se preferirem, possessão. O espírito se liga. O nosso corpo, no nosso perispírito, ele é composto de células, cromossomos,
O espírito ele vai se ligando paulatinamente. Ele acessou os centros de força, ele se liga a cada célula, a cada cromossomo. E muitas vezes nós veremos uma tal enxertia em que não é raro casos da espiritualidade citar que a única forma de se romper esses fios energéticos é na desencarnação do encarnado. E é isso que muitas vezes dá processos de reencarnação de gêmeos siameses. Porque o ódio une de tal forma que, se em vida retirar um, o outro se prejudica e vice-versa. Muitas vezes há o desligamento parcial, mas a coisa está tão entranhada pelo espírito, do espírito subjugador com o encarnado, que não tem como. Formou-se um elo energético, em que aí vai acontecer o quê? Aqueles casos, e vocês já devem de ter lido, ouvido, ou até aqui já foi comentado, em que chega o espírito no trabalho mediúnico, ou no atendimento fraterno, no processo de libertação de subjugação, e diz: meu amigo, minha amiga, você vai ter que trabalhar a tua transformação e a sua reforma íntima, porque a única forma de você melhorá-lo é através da sua transformação, porque a transformação dos fluidos do teu perispírito e do seu espírito, ele vai absorver e ele vai se melhorar, porque não podemos efetuar o desligamento. E aí entra aquela palavra que ninguém gosta: reforma íntima, porque demanda esforço e tempo. Em processos de subjugação, às vezes existem casos, e eu vou dar um exemplo da depressão. A depressão, ela pode ser endógena, exógena ou cognitiva. Exógena é que vem de fora para dentro. Um trauma, um luto. Exógena, por causa de alguma coisa, ou às vezes uma notícia também de um luto, por conta de remédios que às vezes tomamos durante muito tempo, ela vem de dentro para fora e ela causa isso. Mas tudo isso é reversível, tem cura. E nem todo processo obsessivo ele está ligado, nem todo processo depressivo ele está ligado com o processo obsessivo. Tanto que Allan Kardec mesmo ele diz que na época de Kardec, a depressão era chamada de melancolia. Então ele diz: nunca se deve colocar uma pessoa melancólica no trabalho mediúnico. E muitas casas, me perdoem, cometem esse engano, porque a pessoa está com depressão, você é médium, e bota no trabalho mediúnico, ele fica pior. Ele fica pior. O primeiro passo para a libertação: atendimento fraterno, passe, palestra. Fundamental a palestra no tratamento depressivo. Fundamental a palestra e o passe, a fluidoterapia. Depois de um tempo assistindo palestra, tomando passe, o estudo. Um dia, quem sabe, talvez, trabalho prático. Até lá, estudo, estudo, estudo e estudo. Só que para vir toda segunda ou toda quarta no evangelho dominical para tomar o passe e ouvir palestra, precisa do quê? Força de vontade. Porque num processo obsessivo, a primeira coisa que vai vir: você vai no centro para quê? Ali é tudo um bando de fanáticos. Mas a gente vai. Recebe o tratamento. Tá chovendo. Tá frio. Vai semana que vem. Chegou visita. Você não está vendo a cara do teu marido, ele está fazendo bico porque você vai sair. Você não está vendo a sua esposa? Ela está fazendo caras e bocas, ela quer que você fique em casa, fazendo companhia. Que marido insensato.
responsabilidade e disciplina. Centro espírita, no máximo 1h30, volta para casa. Não vai fazer diferença ficar 1h30 fora de casa, para depois voltar e saber que está com energia recarregada e poder dizer para a esposa: sou todo seu, use-me e abuse-me. Sorrir também é processo contra a obsessão. Dar risada. Deem risada de vocês mesmos. Vamos dar risada de nós mesmos. É dar risada da gente, dar risada das situações, não é dar risada dos outros. Porque quando a gente entra num processo de alegria, nós quebramos os vínculos negativos. Ao mesmo tempo que acionamos a oxitina, que é o hormônio do bom humor. E vamos nos sentindo bem e ficando livre do diazepam, do roipinol. Exercício físico. Mas tudo isso requer o quê? Disciplina. Quando Emmanuel fala para Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina, a gente acha que a disciplina é só aqui na casa espírita. Disciplina é em tudo na vida. No lado espiritual, no lado material, no lado financeiro, no lado de saúde, no lado maternal, no lado paternal, no lado marital, no lado de esposa, de filho, de filha, de irmão. Tudo é disciplina. Tudo é meio termo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E não adianta descobrir um santo para cobrir outro. Como eu estava comentando, dei essa explicação, me alonguei um pouco. Faltou a depressão cognitiva. A criança já nasce depressiva. Como? Impossível. Possível. E desde o momento em que, segundo os benfeitores espirituais, na década de 1995 para cá, o número de crianças que têm nascido com depressão tem aumentado vertiginosamente. Assim como o número de suicídios entre crianças. Para cada 3 adultos que suicidam-se, 5 crianças estão se suicidando. E muito provavelmente uma criança está se suicidando agora. Que poderiam ser meus filhos, seus filhos, nossos filhos. E o porquê? Porque eles estão perdidos. Ao mesmo tempo em que o umbral médio, os espíritos que estão aqui pela crosta e aqueles que estão nos abismos de umbral inferior. Comentei sobre isso quando eu estive aqui conversando com vocês, falando sobre os dragões. Pelo campo magnético da Terra e a regeneração planetária, não tem mais para onde fugir. Eles estão sendo atraídos para a superfície. E é aí que a coisa começa a ficar complicada e vigilância dobrada. Porque o pensamento deles, eles sempre afrontaram Cristo. Eles não aceitam e eles sabem que eles vão para outro mundo. Mas o pensamento deles é o seguinte: se alguém que tiver que sentir dor, sejam eles, nós. Se alguém tiver que sofrer, que sejam eles, nós. Se alguém tiver que chorar, que sejam eles, nós. Vamos sim para outro mundo, mas quantos nós conseguirmos aprender a nós e levar para outro mundo, e lá eles fazerem parte dos nossos exércitos, nós levaremos. E a coisa está crescendo, e quem que está sofrendo com isso? Somos nós? Não. Somos nossos filhos, serão a geração dos filhos dos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Por quê? Porque nós não estamos levando a obsessão a sério. Nós continuamos ainda na linha do... A espiritualidade cuida. Deus cuida. E realmente Ele está cuidando, porque Ele manda informações.
E nós, o que estamos fazendo com o conteúdo que chega na nossa mão? Qual é a atitude que estamos passando? Pergunta 943, se não estiver enganado, é 900 e alguma coisa lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: por que o mal cresce tanto no mundo a ponto de pensarmos que Deus não controla? E os bons sofrem com isso. Por quê? Resposta dos Espíritos: porque o mal é inteligente, audacioso e articulado. Os bons são tímidos e omissos. Quando os bons tiverem o entendimento e a autonomia da sua força, o mal é erradicado da face da terra. E os benfeitores, eles dizem o mal, mas a gente continua pensando na regeneração planetária, do mal espiritual. Mas o mal espiritual, ele se manifesta em nossa vida e no mundo pelo mal material. Haja visto os assassinatos, as situações, os crimes passionais, suicídio infantil. Uma criança no ventre, ela já é diagnosticada com depressão. E o que nós estamos fazendo? Deus cuida. Não adianta, meus amigos e amigas, chegarmos numa casa espírita: porque eu dou passe, porque eu dei palestra, porque eu fui presidente, eu fui vice-presidente, porque eu coordenei o estudo mediúnico, eu coordenei o estudo doutrinário. Quando a gente chegar no mundo espiritual, vamos perguntar: e daí? E daí? Cristo já alerta isso quando na época ele falou: e naqueles dias irão dizer, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome, eu vesti quem estava nu, eu dei comida para quem tinha fome, eu dei água para quem tinha sede, eu assisti doentes em teu nome. E no entanto eu direi: não te conheço. O que diz a nossa consciência diante de uma situação em que vemos que podemos fazer algo, nem que seja o mínimo, porque sempre há algo a ser feito, nem que seja uma prece, e já estaremos fazendo muito. Mas como nos sentimos diante de uma situação em que podemos fazer algo e não fazemos nada? Se o mal é inteligente, articulado e audacioso, precisamos também ser inteligentes, articulados e audaciosos. Porque realmente a espiritualidade cuida. As equipes de segurança dessa casa, ela também é inteligente, articulada e audaciosa. Só que pelo livre-arbítrio, alguém que está contido lá fora, e ele não pode entrar, mas devido ao padrão mental do nosso pensamento, eles se ligam a nós e nós a eles. Livre-arbítrio vai fazer o quê? Ele vai entrar. E ele vai entrar, e se nós não tivermos cuidado, ele vai dizer: eu sou doutor fulano de tal, trabalho na falange de doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Porque falar bonito qualquer espírito fala. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. E essa máxima de Jesus serve para encarnados e desencarnados. Que possamos nós, meus amigos e amigas, nos lembrarmos dos ensinos do Cristo, que nunca se fez tanta necessidade de se falar do Cristo nas casas espíritas, mas do Cristo, um Cristo verdadeiro, não um místico, de se falar a fundo dos ensinos do Cristo e o ensino que está por trás do ensino que toca a nossa alma. Temos material de sobra nessa existência e o conhecimento inado que sabemos das existências passadas. E quando formos sinceros no nosso aprendizado e realmente queremos nos libertar do mal que existe dentro de nós mesmos, e não nos preocuparmos em libertar o mal do nosso marido, da nossa esposa, porque é ele que tinha que estar escutando aquela palestra, e nós não. Então, quando nos preocuparmos em nos libertarmos de nós mesmos, entenderemos o que Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará. E na hora da angústia, ouviremos a palavra do Cristo dizendo: eis-me aqui, não vos deixei sós. Que o Cristo nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado, meus amigos e amigas, pela atenção.